Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma questão. Então, dando continuidade à nossa temporada de cinemática, hoje eu trouxe uma questão do Halliday que ela é muito interessante, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar no enunciado aí, mas basicamente a questão é o seguinte: você viaja de Rio de Janeiro até São Paulo e nessa primeira situação aqui, você vai a metade do tempo percorrido e na primeira metade do tempo você vai a 55 km por hora. Na segunda metade do tempo, você vai a 90 km por hora. Já na situação 2, que é de volta, você vem de São Paulo até Rio de Janeiro, e aí na metade do percurso, né? Então, a metade do percurso, ele vai a 55 km por hora, e na outra metade do percurso, ele vai a 90 km por hora. E aí, no item A, ele pede para saber qual que é a velocidade escalar média na viagem do Rio de Janeiro a São Paulo. Tá bom? Então vamos lá. Então só ajeitar aqui um pouquinho. Beleza, então a velocidade escalar média do Rio de Janeiro até São Paulo. Então olha só, então nesse caso aqui, que o tempo ele é igual para os percursos, né? Então ele veio um percurso aqui, ó. Aqui veio o percurso total. Ele percorre duas distâncias a intervalos de tempos iguais. Então, como esse intervalo de tempo é igual, né? Que é a metade do tempo total, nós podemos fazer o seguinte, ó. Podemos usar a velocidade média como sendo a média aritmética entre as duas velocidades que foram desenvolvidas nesses espaços aqui. Então, V1 mais V2 sobre 2, tá ok? Mas isso só pode ser feito porque o intervalo de tempo ele é igual para os dois percursos, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual que é, vamos chamar assim de velocidade média 1, qual que é a velocidade média 1 desenvolvida nessa parte aqui do percurso? 55. Na segunda, 90, dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? 145 dividido por 2, 72,5 km por hora, tá bom? Então, essa aqui é a nossa primeira resposta. Agora, no item B, ele quer saber qual que é a velocidade média de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá bom? Aí aqui nesse caso a gente não pode mais usar a média aritmética da velocidade, porque o intervalo de tempo não é igual. O que é igual é o espaço, tá bom? Então como é que nós vamos calcular essa velocidade média para os dois, para esse percurso? Muito bem. A gente sabe que a velocidade média, ela é o quê? Ela é o espaço percorrido sobre o tempo, tá ok? Muito bem. Então nós podemos fazer o seguinte, podemos achar o tempo em função do espaço. Quando nós fizermos isso, nós podemos cancelar um com o outro e achamos a velocidade média, tá bom? Então vou colocar bem aqui do lado, ó. Para o percurso 1, que no caso é a metade do caminho, né, que é o ΔX2, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Ó? A velocidade média, vamos chamar de 1, tá? É o que? É o ΔX sobre 2 dividido pelo tempo 1. Lembra que os tempos são diferentes, eles não são iguais, tá bom? Eu vou só arrumar esse cara aqui, vou deixar ele assim, velocidade média 1 igual ΔX sobre 2 dividido por ΔT1, tá bom? Então eu vou isolar o ΔT1, como é que vai ficar? Fazendo bem devagarzinho aqui, ó, vou jogar esse cara pra cá, tá bom? Como é que resolve divisão de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Velocidade média 1 vai ser o quê? ΔX sobre 2 ΔT1. Eu quero isolar o ΔT1. Então joga esse cara para cá e vem esse cara para cá.
uma velocidade média para cá. Delta T1 igual a delta x sobre 2 vezes a velocidade média 1, ok? Vou jogar ali para outra página. Tudo bem, pessoal, retomando aqui então o raciocínio. Essa é a expressão que estava lá, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, delta T1 tem o delta x por 2 vezes qual que é a velocidade que a gente tinha visto lá, 55, né? Então vai ser delta x sobre 110. Agora, o mesmo raciocínio para o percurso 2, que é a outra metade do caminho, tá? Então vai ser o que? A velocidade média 2 vai ser delta x sobre 2 dividido pelo tempo 2. Mesma coisa, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Delta x sobre 2, delta t2 é igual a velocidade média 2. Eu quero isolar o delta t, então jogo o delta t para lá e vou com a Vm para cá, tá? Então delta t2 vai ser o que? Delta x por 2 vezes a velocidade média 2. E aí, o delta t2 vai ser o que? Delta x dividido por 2 vezes 90. Então, delta t2 é igual a delta x dividido por 180. Agora eu vou pegar esses valores que eu tenho aqui, esse, e jogar nessa expressão aqui, ó. Tá aqui embaixo. A velocidade média total vai ser o delta x dividido pelo tempo 1 mais o tempo 2, tá? Tá, de onde é que veio esse tempo 1 e o tempo 2? Aqui, ó. Metade do percurso ele percorreu em um tempo 1. A outra metade ele percorreu em um tempo 2. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. A velocidade média total vai ser o que? Delta x dividido por... Quem é o delta T1 que nós achamos? Delta x sobre 110. Quem é o delta T2 que nós achamos? Delta x sobre 180. Muito bem. Agora vamos passar na parte aritmética. Então vou repetir aqui o delta x. Soma de fração com denominadores diferentes. O que eu faço? Acha MMC. Ah, mas está muito grande o número. Vou perder muito tempo. Multiplica esses dois caras aqui. Esse tu multiplica com esse. E esse multiplica com esse e faz a soma. Vou botar 110 vezes 180. 180 delta x mais 110 delta x. Certo? Então isso aqui vai dar o que? Delta x sobre... Ó, esse cara aqui vai dar 100 com 100, dá 200. 80 mais 10, 90. 290 delta x. 110 vezes 180... 19.800. Aí que, mesma coisa. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Aqui, ó. No caso, essa aqui era a primeira, tá? Essa aqui é a segunda. Desculpa, pessoal. Essa aqui era a primeira. E essa aqui é a segunda. Primeira, segunda. Ficou meio feio aqui, vou ajeitar, tá? Delta x vezes 19.800 dividido por 290 delta x. Então, cancela esse cara com esse. E faz essa divisão aqui. 19.800 dividido por 290 dá 68,27 quilômetros por hora, ok? Então esse é o resultado do item B que ele pede aí, né? Para o item C. No item C ele quer saber qual que é a velocidade escalar média no percurso de ida e volta, tá bom? A velocidade escalar média, ela é a soma total do deslocamento dividido pelo tempo, tá bom?
Então, eu tenho duas situações. Eu tenho quando ele foi do Rio de Janeiro para São Paulo e depois ele veio de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá bom? Então, vamos chamar isso aqui de situação 1, quando ele foi do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu sei que a velocidade média nesse percurso foi de 72,5 km por hora, como nós achamos ali. Como é que eu acho a velocidade média? A velocidade média é o espaço dividido pelo tempo, tá bom? Vamos dizer que esse tempo seja o ΔT1, certo? Então vamos lá. Vou isolar o ΔT1. Por que eu vou isolar o ΔT1? Quando eu for usar aqui, quando eu for calcular a velocidade escalar média total, vai ser o que? O percurso de ida e volta. Então vai ser 2 vezes o ΔX dividido pelo tempo que ele fez o 1 mais o tempo que ele fez o 2. Então vou calcular esse cara aqui, e em função desse aí eu vou poder achar a velocidade escalar média total. Então por isso eu vou isolar o ΔT1 aqui. Esse cara é o mesmo desse, tá? Então joga ele para o outro lado, vai ser ΔX velocidade média 1. Eu sei que a velocidade média 1 ela é 72,5. Beleza. Agora na situação 2, de São Paulo para o Rio de Janeiro, o que eu vou fazer? Mesma situação. A velocidade média 2 que eu calculei ali vale quanto? 68,27 km por hora. Então vamos calcular aqui. Como é que eu calculo a velocidade média de um objeto? Variação de espaço, variação de tempo. Vou isolar o tempo. ΔX sobre velocidade média 2. ΔX sobre velocidade média 2, quanto é? 68,27. Beleza, agora com esses valores aqui, esse, eu posso jogar nessa equação e achar a velocidade média total. Velocidade escalar média, tá? Não é velocidade média, não. Então, mas vamos botar a VM, tá bom? Então, vai ser 2 vezes ΔX sobre ΔT1, quanto é que eu achei? ΔX sobre 72,5 mais ΔX, que é o ΔT2, que é o ΔX sobre 68,27. Mesmo esquema, como é que eu faço aqui? Não vou achar o MC, multiplico um pelo outro e faço a multiplicação cruzada. Esse vezes esse vai dar 68,27 ΔX, mais esse vezes esse, 72,5 ΔX. 72,5 vezes 68,27, ok? Então, velocidade média vai ser o quê? 2 ΔX sobre, vamos fazer essa conta, 68,27 mais 72,5, 140,77, dividido por 72,5 vezes 68,27. 4.949,575. 4.949,575. Então, como é que eu vou fazer aqui? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Posso considerar o ΔX com ΔX. E aí sobra para nós apenas uma continha básica, né? Então vamos lá. 2 vezes esse cara aqui.
vezes 2, 9.899,15. Dividido por 140,77. Vai dar 70,82 km/h, tá bom? Então, bastou nós acharmos o tempo em função da distância para a gente achar o valor. Viu que nem precisou termos esses valores, né? Apenas um jogo algébrico que nós conseguimos resolver, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou podem me mandar. E aí, um abraço e até a próxima.